Como surgem as religiões? Em quais aspectos os deuses gregos eram diferentes de todos os deuses da antiguidade? De que modo você explica o mundo externo e também os seus próprios sentimentos e pensamentos através do mito? Eu sou o Enéas Tavares e esse é o primeiro vídeo do nosso curso Pocket Literatura Greco-Latina. Preparados para estudar e revisitar os principais autores, obras e histórias que formam a literatura ocidental? Eu sou professor de literatura clássica na Universidade Federal de Santa Maria e estou usando o meu canal para gravar uma série de vídeos que vão servir não apenas para interessados em literatura antiga, como também para os alunos das disciplinas de literatura greco-latina dos cursos de inglês e português. Sejam bem-vindos à nossa discussão. Se gostarem desse conteúdo, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificação de próximos vídeos e também deixem o seu comentário e o seu like indicando esse conteúdo para outras pessoas interessadas. Se ficou curioso com respeito ao programa desse curso Pocket, segue a nossa lista dos principais conteúdos que serão lançados aqui no meu canal toda terça-feira no final da manhã durante 3 meses. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar de 3 pontos. Primeiramente, o que diferencia os deuses gregos dos deuses da antiguidade. Depois, as gerações que formam a grande mitologia greco-latina. E, por fim, uma lista dos 12 deuses que constituem o Olimpo, ou o grande panteão de deuses que estarão presentes nos grandes épicos de Homero, nas tragédias gregas de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, bem como na poesia lírica da antiguidade grega e latina. Inicialmente, a gente precisa entender o que diferencia os deuses gregos. Numa rápida alusão, quando nós visitamos a mitologia babilônica e egípcia, além de outras mitologias do passado, é muito comum encontrarmos deuses que são híbridos, de corporificação humana, com corpos que lembram homens e mulheres, com cabeças, poderes, características animais. Segundo a antropologia do século XX, essa mitologia ou essa religião primitiva que associava deuses com características humanas e animais pertenciam a uma fase anterior da nossa cultura em que as civilizações ainda não diferenciavam o mundo espiritual de um mundo material, de um mundo natural, das forças e elementos que eles encontravam na natureza. Diferentemente dessas culturas politeístas, que adoravam vários deuses, sendo que cada um desses deuses representavam elementos naturais, a cultura hebraica apresenta uma ideia de Deus que é duplamente singular. Primeiramente, uma divindade que não possui corpo, nem imagem, nem forma identificável. Uma divindade única que não divide a criação com outras divindades e que compreende todo o cosmos. Os hebreus ordenavam que você não apenas deveria respeitar e adorar essa divindade, algo irracional e vingativa, como também proibia qualquer tipo de representação dessa divindade, uma vez que o Deus Yahvé, ou o Criador de todas as coisas, não poderia ser representado por imagens ou por figuras humanas. Diferente dessas culturas politeístas de um lado e do monoteísmo hebreu, os gregos pensavam os seus deuses a partir de características humanas. Tanto deuses como deusas possuíam corpo, face, sentimentos e desejos humanos, e não raro, fragilidades, podendo ser feridos, machucados, magoados ou irritados, tanto no campo de batalha como também por decisões humanas. Esses deuses são tão apelativos às gerações posteriores justamente por apresentarem extensões dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e das nossas ideias. É por isso que quando nós voltamos no tempo e acessamos a literatura grega num primeiro momento, os seus deuses nos parecem tão pessoais, tão próximos, tão íntimos da nossa própria sensibilidade. Muitas vezes nós entendemos muito mais as ações divinas do que as ações humanas. Algo que veremos em breve no que diz respeito à Ilíada de Homero, a obra que marca o início da grande literatura grega e também da literatura ocidental.
Com isso compreendido, essa proximidade entre a forma como os gregos vão representar os seus deuses de representações humanas, nós passamos a estudar outras características dessa cosmogonia, dessa história de origem. Ora, se os gregos vão criar os seus deuses ou desenvolver as suas crenças a partir de uma percepção humana, o que é característico dos seres humanos? Relações familiares e relações geracionais. E é por isso que a mitologia grega e depois a latina, por extensão, vai apresentar 3 gerações de deuses. Primeiramente os deuses primordiais, depois os deuses titânicos e depois os deuses olímpicos. 3 gerações que constituem uma árvore genealógica divina grega. 3 gerações que compreendem não apenas relações de afeto, cuidado e proteção, como também de embate. Inicialmente, nós temos os deuses primordiais, que são 2, Urano e Gaia. Urano e Gaia são, traduzindo os seus nomes, a representação que os gregos deram ao céu e à terra. Ao perceberem a forma como a chuva fertilizava a terra, os gregos concluíram que o deus do céu fertilizava a deusa terra, e a partir dessa fertilização nós temos o nascimento de todos os outros elementos, incluindo os outros deuses das outras 2 gerações, das quais já iremos falar, como futuramente a existência dos próprios homens. A partir desses deuses primordiais, o céu e a terra, nós temos a 2ª geração de deuses, que são os deuses titânicos. E agora, esses deuses, enquanto representações da natureza, começam a ser melhor detalhados. No primeiro momento, nós temos o filho de Urano e Gaia, que é Cronos, o deus do tempo. Aquele que vai ser responsável pela passagem dos anos, das décadas e dos séculos. Cronos vai se casar com a sua irmã, Reia, que é uma representação da própria Terra, só que no seu aspecto material e concreto. A partir dessas 2 primeiras gerações, nós já temos um conflito. Urano, temendo ser suplantado pelos seus rebentos, vai empreender uma guerra contra eles. Cronos vai se defender, vai castrar o próprio pai e vai tomar o poder. Mas vai herdar do seu pai Urano o mesmo medo, a mesma temeridade de ser substituído pelos seus rebentos. E é por isso que Cronos vai tomar para si todos os rebentos masculinos e vai devorá-los. Esse tempo devorador, esse tempo que esmaga, estraçalha, abocanha e devora todas as coisas, não deixa de ser uma metáfora para a nossa própria relação com o tempo. Cronos terá uma série de filhos, boa parte deles serão devorados, até que, por uma proteção por parte de Reia, um desses filhos, Zeus, será resguardado e protegido. O mito apresenta várias gerações para esse embate entre a 3ª geração, capitaneada ou liderada por Zeus, contra o seu pai Cronos. Mas ainda sobre os titãs, além de Cronos, nós vamos ter o Oceano, um deus que vai representar os mares. Nós vamos ter Atlas, o deus que vai suportar a terra nos seus ombros. É justamente aquilo que os gregos pensam para explicar por que o cosmos inteiro não cai ou desaba, porque um deus o espera. Também pertencem aos titãs Prometeu, o deus que futuramente se apaixonará pelos homens, se preocupará com os homens e roubará o fogo divino para presentear aos homens, então meras bestas e meros animais, com o fogo da criatividade, com o fogo das ideias. Essa geração, essa 2ª geração de titãs, que vai empreender uma guerra contra a 3ª geração, ou os deuses olímpicos. Esses vencerão a 2ª geração, suplantarão o poder paternal ou o poder da geração anterior, dando origem à geração mais conhecida dos deuses gregos, a geração que é cantada por Homero na Ilíada, na Odisseia e por vários outros poetas no mundo antigo. Quando nós revisitamos os 12 deuses que constituem os olímpicos, nós teremos a dupla explicação, de um lado de elementos naturais e concretos e do outro lado de como a sociedade grega via a sua própria constituição e também os seus próprios sentimentos. Vamos começar com os 3 primeiros, os 3 irmãos,
Zeus, aquele que liderou os olímpicos contra os titânicos, que representa o céu, Poseidon, que representa os mares, que representa o oceano, e Hades, que é o deus que representa a terra, ou melhor, as profundezas da terra, o reino subterrâneo que acolhe os espectros, as sombras dos mortos, depois que eles não estão mais nesta realidade física. A esses três irmãos, nós teremos duas divindades femininas que vão representar tanto o casamento, Hera, a irmã e esposa de Zeus, como também a fertilidade natural, na figura de Deméter, uma deusa associada ao plantio, à agricultura e à fertilidade da terra. A esses 5 primeiros deuses, conectados com dimensões terrestres, naturais e que nós encontramos na natureza, os gregos vão pensar outros deuses que vão começar a especificar práticas sociais e particularmente humanas. Primeiramente, Apolo, o deus que representa a medicina, a racionalidade e as artes. O deus que será irmão de Ártemis, a deusa da caça. A esses dois irmãos, Apolo e Ártemis, nós teremos Ares, o deus grego da guerra, nós teremos Hermes, o deus da comunicação, o deus associado aos caminhos e às viagens, e o deus associado também à magia e à obscuridade das práticas corruptas ou das práticas não consideradas admiráveis pelos gregos. Temos também Hefestos, o deus da forja, o deus que permite aos gregos a habilidade de trabalhar com metal e construir ferramentas. Completando esse conjunto de deuses, nós teremos Afrodite, a deusa do amor. Quando nós nos apaixonamos, nós somos possuídos por essa deusa. Nós teremos também Atena, a deusa da sabedoria que nasce de uma dor de cabeça de Zeus, e a deusa associada ao pensamento racional e aqueles momentos em que nós tomamos as melhores decisões nos nossos caminhos. Notem o que nós acabamos de fazer aqui. 5 deuses que representam a natureza ou elementos naturais, como o céu, a terra, os mares, o casamento ou a fertilidade natural, e por fim deuses associados à racionalidade, às artes, à constituição de uma comunicação, à forja de ferramentas, à guerra, entre outros elementos que constituem a psicologia humana, o comportamento humano. Sob um certo aspecto, é como se os gregos estivessem representando nesses deuses e no seu gradativo detalhamento tudo aquilo que constitui a cultura dos seus dias. Através desses 12 deuses, dos seus mitos, das suas histórias, das lendas associadas às suas aventuras, os gregos conseguiam explicar não apenas a origem e a constituição de todas as coisas da natureza, como também porque os humanos fazem a guerra, porque eles se apaixonam, porque eles costumam tomar decisões baseadas nas suas emoções ou na sua racionalidade. No caso dos deuses olímpicos, nós temos a exemplificação perfeita daquilo que Joseph Campbell, em O Poder do Mito, vai definir como as 4 principais funções da mitologia ou do mito. Uma função, num primeiro momento, transcendental, uma função cosmológica, uma função social e uma função pedagógica. Através do mito, nós aprendemos tudo aquilo que constitui a natureza, como também aprendemos aquilo que constitui a nossa sociedade e o nosso próprio comportamento. Se você perdeu o vídeo dedicado a Joseph Campbell e O Poder do Mito, fica o card aqui em cima ou então o link aqui embaixo. Antes de encerrarmos, uma rápida palavra sobre Dionísio. Em muitas listas dos deuses olímpicos, Dionísio, ou Baco para os romanos, é mencionado como uma das principais divindades desse panteão. Vamos deixar Dionísio de lado, uma vez que não é um deus tão importante quando essa mitologia é desenvolvida nos séculos anteriores a Homero. E vamos voltar a falar de Dionísio, o deus do vinho, quando discutirmos a tragédia grega. Chegamos então ao final do nosso primeiro vídeo dedicado à literatura greco-latina. Na próxima semana nós vamos mergulhar em Homero e vamos entender o que define esse misterioso poeta, como os seus principais poemas, a Ilíada e a Odisseia, foram compostos e quais são as perguntas enigmáticas que compreendem a questão homérica. Nos vemos na próxima semana. Boas leituras, boas aventuras e até breve!